Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela. Eu ajudo mulheres que possuem restrições ao glúten a voltarem a consumir ou a fazerem para suas famílias os pães, bolos e sobremesas que amam. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre os 5 principais erros ao se fazer um pão sem glúten. Você já fez um pão sem glúten que baixou no centro? Você sabe o que pode ter acontecido? Temos 3 principais erros que acontecem para quando nós temos esse tipo de resultado. O primeiro está no excesso de líquidos, então eu tenho um desequilíbrio nos meus ingredientes, um erro de formulação da receita. Quando eu tenho excesso de líquidos na minha massa, pode ocorrer do pão baixar, tanto durante o assamento quanto depois que você retira ele do forno. E por que isso acontece? Porque quando eu tenho excesso de líquidos, eu tenho menos estrutura, eu tenho menos farinha para absorver aquela quantidade de líquidos, então o meu centro do pão pode baixar. Então, erro na formulação dos ingredientes é um dos motivos que fazem o seu pão baixar. O segundo está no excesso de fermento. Nós utilizamos o fermento biológico para fazermos pães. Esses tipos de fermentos, eles precisam de um tempo maior de fermentação. Então, a gente faz o pão, deixa ele descansando por um certo período e somente depois os levamos para assar, certo? Quando eu tenho um excesso de fermento na minha massa, eu vou ter um crescimento rápido dessa massa dentro do forno, porque eu deixo ela descansando, então ela vai crescer um pouquinho, mas dentro do forno ela continua crescendo. Então, quando eu levo o pão para assar e a minha massa se desenvolve rapidamente, porque eu tenho um excesso de fermento, eu não terei a gelatinização das farinhas, a coagulação das claras dentro do pão, e isso vai fazer com que o meu pão baixe. Então, é muito importante você saber qual é a quantidade ideal para cada tipo de receita de fermento, né? Qual a quantidade de fermento você precisa para determinada quantidade de farinhas, por exemplo. Você precisa de uma receita equilibrada. Mais uma vez, o equilíbrio na receita é o segredo para o sucesso ou o fracasso daquela preparação. E o terceiro erro está no assamento, na cocção desse pão. Se eu deixo o meu pão assando por um período muito curto, eu vou ter o centro do pão cru, então eu vou ter um centro mais úmido e mais pegajoso. E também se eu utilizar o forno muito quente. O que acontece quando eu coloco o pão ou um bolo para assar em um forno muito quente? Eu vou ter uma explosão de crescimento, então eu não vou ter estrutura para suportar o peso da massa, ela pode baixar. E além disso, eu vou ter um assamento da parte externa do meu pão, do meu bolo, muito rápido. Então eu vou ter o pão com a casquinha crocante, com a casquinha dourada mais rapidamente. E isso pode te enganar e você achar que o seu pão já está assado. Então, formou aquela casquinha dourada por fora, ele já está todo douradinho, você retira do forno achando que ele já está completamente assado e o centro desse pão, o miolo desse pão, ainda estará cru, ainda estará úmido e pegajoso. Então esse também é um dos motivos que pode fazer com que o seu pão fique com o miolo úmido e pegajoso ou que ele baixe no centro, porque o centro dele pode estar cru por erro durante a cocção. Outro erro comum é o excesso de farinhas na massa. Quando eu tenho uma massa muito firme, que eu consigo pegar nela sem com que ela grude na mão, eu posso ter um resultado final ressecado, porque as farinhas sem glúten, elas retêm uma quantidade maior de líquidos do que a farinha de trigo comum. Então eu preciso ter uma quantidade maior de líquidos na minha massa para que o meu resultado final não fique ressecado. Quando eu tenho uma massa sem glúten, eu tenho que ter consciência que ela vai ficar mais pegajosa, então para modelá-la, por exemplo, eu vou precisar untar as minhas mãos ou utilizar 2 colheres para fazer o molde de um pãozinho, ou então assar em uma forma única, porque eu preciso de uma massa mais maleável, mais úmida, mais pegajosa, porque senão eu vou ter um resultado final ressecado. Então esse é um dos erros mais comuns que eu vejo as pessoas cometerem. E estão acostumadas, né, a fazer o pão com farinha de trigo, que ele fica mais com a massa mais seca, né, mais firme. Você consegue moldar a massa sem com que ela grude na sua mão. Aí você vai fazer o seu pão sem glúten e acha que é a mesma coisa e adiciona líquido de menos, farinhas em excesso. Isso vai deixar o seu pão duro. Então,
Veja sempre o ponto de hidratação da massa. Se você não conhece esse ponto de hidratação, aqui no canal tem algumas receitas, tanto de pão de forma, né, feito na forma, quanto de pão moldável. Então preste atenção no ponto da massa, perceba que ela é mais cremosa, ela gruda bastante na mão. Então você tem que ter outros cuidados para poder modelar um pão, por exemplo, untar sua mão com óleo ou com água para ter mais facilidade em moldá-lo, ou então utilizar a massa numa forma única e você vai perceber que a massa é mais cremosa. Então, sempre observe o ponto de hidratação das massas para você adaptar para suas próprias receitas. Se você já tem receitas de pães em casa, mas ainda não consegue obter um resultado final que fique macio, fofinho, veja esses vídeos, veja o ponto da massa e se você tem essa receita em casa, agregue um pouquinho mais de líquido nela para que ela fique mais úmida e aí você vai ver que o resultado final vai melhorar, tudo bem? E o quinto erro mais comum ao se fazer pães sem glúten está no tempo de descanso dessa massa antes de levá-la para assar. Cada tipo de fermento reage em um tempo diferente. Então, nós temos o fermento fresco, o fermento biológico seco e o fermento biológico seco instantâneo, né? Cada um tem um tempo diferente de fermentação. Além disso, esse tempo de fermentação ele vai ser influenciado pela temperatura da sua região, por onde você deixou esse pão descansando, se você deixou ele sobre uma bancada apenas, sem cobertura nenhuma, sem colocar uma toalha ou um plástico por cima, se você colocou ele dentro de um armário, se você fez uma estufinha colocando, além de deixar dentro do armário, uma xícara com água quente. Então tudo isso vai influenciar no tempo que ele vai levar para fermentar. Você precisa conhecer, então, o ponto ideal de fermentação. O ponto que você, passando daquele ponto, você precisa levar ele para o forno, porque senão ele vai crescer demais. Quando você sabe que o seu pão cresceu demais? Quando ele começa a rachar. Ele começou a rachar, formar bolinhas, pequenos craquelamentos em cima da massa, ele já passou do ponto de ser assado. Então, quando isso acontece, quando eu tenho essa rachadura, o que vai acontecer com esse pão dentro do forno? Eu vou perder os gases produzidos pelo fermento e também vou perder umidade. Então, o meu pão vai ficar baixinho e pode ficar mais ressecado. Então, é muito importante que você não deixe passar desse ponto de fermentação, desse ponto de descanso para levar sua massa para assar, porque senão ela pode, esse excesso de tempo pode prejudicar no seu resultado final e te produzir um pão ressecado e baixinho. Então vamos recapitular os nossos 5 principais erros. Excesso de líquidos, erro no assamento, então no forno, excesso de fermento na massa, tempo de descanso dessa massa, o ponto de levar essa massa para assar e excesso de farinhas. Então esses foram os 5 principais erros ao se fazer pães sem glúten. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha contribuído para o seu aprendizado, que você aplique essas dicas em casa para melhorar as suas produções. E se você tem algum outro tipo de problema com os seus pães sem glúten, deixe aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar, tudo bem? Muito obrigada pela sua companhia, eu te vejo no próximo vídeo, um beijo!